Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem e hoje a gente está iniciando então a nossa quarta semana de estudos. Então pega lá teu livro didático, unidade 5, a gente vai dar continuidade nessa unidade lá na página 19. E aí essa parte da unidade está falando das máquinas simples. Então lá no comecinho da página 19, está explicando aí basicamente que a gente utiliza muito as máquinas simples no nosso cotidiano, porém a gente quase não percebe essa utilização, tá? E porque normalmente elas acabam lá cumprindo a função delas ou servindo de base para outras máquinas que são mais complexas, mais elaboradas, e aí a gente acaba deixando despercebido esse tipo de máquina, tá? E aí a gente vai comentar um pouquinho sobre algumas delas. O texto ali começa falando do tipo de máquina simples chamada roda e eixo, tá, gente? E daí fala ali, tem um recorte, né, de um texto falando do início da roda e eixo, que é um início meio da criação, é um pouco controverso, tem uma parte da comunidade científica que acredita que originou em um lugar, outra parte acredita que originou em outro lugar. De qualquer forma, o que interessa aí é que as primeiras rodas parecem ter sido feitas com 3 placas de madeira cortadas em formato arredondado, mantidas juntas por ripas, tá? E aí, a partir dessa ideia, desse conceito, outras ideias foram aprimoradas, tá? Também fala-se aqui que era utilizado como brinquedo, por exemplo, uma forma arredondada com pedras, tá? E não, assim, um uso muito prático na vida diária, mas o que aconteceu mais tarde é que esses tipos de rodas foram sendo desenvolvidos e várias inovações com relação aos tipos de materiais. Então fez com que essa invenção aí ganhasse maior eficiência em sua utilização, tá? Então basicamente isso. Aí tem uma linha do tempo na página 20 com relação a desde da invenção lá da roda e do eixo, né? E daí essa coisa meio controversa aí, se foi com pedra, se foi com madeira, tá? Então essas duas ideias. E aí o desenvolvimento dela até atualmente aí, claro que aqui na linha do tempo está falando do início do século XX, mas aí no desenvolver do período, tudo que foi acontecendo, tá? E aí o que é importante destacar é esse finalzinho ali, que fala com a produção em massa de automóveis, as rodas passam a ser feitas de metal, tá? Com desenvolvimento de ligas leves e novos materiais, inclusive compostos de carbono. Então, aí o desenvolvimento da roda. E aí, gente, em ciências a gente usa o termo roda e eixo, tá? E não roda, somente roda, para denominar essa máquina simples aí. Então, fala aqui que a gente não tem certeza de onde surgiu, nem como, né? Mas para que serve? Então, vamos pensar para que serve roda e eixo. No primeiro momento, a gente pensa sempre em facilitar o deslocamento, né, gente? E aí, como que a gente associa esse conceito de facilitar deslocamento no conteúdo que a gente está estudando em ciências, tá? A gente tem que pensar que ela é capaz de alterar forças. Então, olha só, o movimento ocorre sem deslizamento. Então, o que vai acontecer quando se utiliza roda e eixo? Tá? A gente pode pensar, por exemplo, na redução do atrito, né, para se movimentar. A gente pode pensar em alteração de forças mesmo, que é o conteúdo que a gente está trabalhando, tá? Então, várias situações aí que o uso da roda e do eixo facilita, tá? E aí a gente vai trabalhar esses outros tipos de máquinas simples aqui. Então vamos falar um pouquinho sobre a alavanca. Então lá na página 21, começa ali falando do histórico da alavanca e fala do Arquimedes de Siracusa. Então fala ali da cidade que o Arquimedes, né, era da Itália lá, que era a cidade de Siracusa.
E o que é importante nesse parágrafo aqui é esse finalzinho aqui que diz assim, ó, uma das frases atribuídas ao Arquimedes é: dei-me um ponto de apoio e moverei o mundo. Então, por que ele teria dito isso? Mas esse é o conceito aí primordial da alavanca, tá? Ponto de apoio. Pensem nessa situação aí, grava aí ponto de apoio, porque a gente vai trabalhar agora falando de alavanca assim, ó. Princípio da alavanca, tá? Então ele diz ali que para você pensar nesse princípio da alavanca, você imagina a situação aqui, duas pessoas de pesos iguais que conseguem se equilibrar em uma gangorra. Está ali, ó, o ponto de apoio. Então percebam que se você pensar nesse ponto de apoio aqui como um eixo, tá? Cada uma das crianças, ó, está à mesma distância do ponto de apoio. E aí a gangorra está equilibrada. Tá? Então, ó, se elas estão à mesma distância do eixo, o ponto de apoio em relação ao qual a alavanca vai girar, que a gente fala, né, girar. Então, mesma distância aqui. Só que tem que lembrar que elas têm mesmo peso, tá? Vamos trabalhar com o conceito peso, lembrando que peso é a massa multiplicada pela aceleração da gravidade, hein, gente? Mas tá lá. Então, mesmo peso, mesma distância do ponto de apoio, tá? Equilibrado, essas forças equilibradas. Aí o que acontece? Se uma das crianças tem um peso diferente, ou seja, um peso, nesse caso aqui, maior do que a outra, o que acontece? Um desequilíbrio aí nas forças, né, da alavanca. Então, para que essa alavanca ela fique em equilíbrio, tem que acontecer uma mudança aqui nessa distância dessa pessoa aqui que tem o maior peso em relação ao ponto de apoio. Então a pessoa tem que se aproximar aqui ao ponto de apoio para que a gangorra ali fique equilibrada, tá? Que a alavanca fique equilibrada. Então, tá dizendo ali, ó, forças peso diferentes podem ser equilibradas se estiverem a distâncias diferentes do eixo. E aí o eixo a gente usa ali como o ponto de apoio, tá? Então, peso maior tem que ficar mais próximo do eixo ou do ponto de apoio. Tranquilo? Aí, com relação à frase lá que o Arquimedes de Siracusa falou lá, né? Dei-me um ponto de apoio e moverei o mundo. Lá na página 22 tem uma ilustração aqui a respeito disso. Então, ali, ó, o ponto de apoio e é uma associação a essa frase. Claro, né, que uma ilustração aí de brincadeira, porém, olhem só, o peso do mundo é bem maior, então estaria bem próximo ali ao ponto de apoio. Olha a diferença da distância. Então, se estiver bem próximo ao ponto de apoio, o Arquimedes, com a sua força, ele conseguiria movimentar o mundo, tá? Era essa a ideia aí. E aí o que é importante, gente, é aqui, ó, com relação também, ó, a criança menor, no caso da gangorra lá, é capaz de multiplicar a sua força, sustentando uma pessoa maior, né? Então aqui, a mesma situação. Ele, quando o objeto, o corpo, né, que tem maior peso, está mais próximo do ponto de apoio, a outra pessoa, né, o outro corpo consegue multiplicar a força equilibrando ali, tá? Aí tem os exemplos do nosso cotidiano, exemplos de alavancas, tá? Então tem o exemplo ali do amassador de batata. Então imagine aqui que o ponto de apoio está aqui, então como se fosse lá o meio da gangorra, e aí a gente exerce a força onde? Lá, né? Bem longe do ponto de apoio, tá? Então a gente não precisa forçar muito lá, forçar muito é ótimo, né? A gente não precisa exercer uma força tão grande quando se tem o amassador de batatas, ok? Então a gente consegue lá amassar uma quantidade grande de batatas utilizando esse amassador, tá?
Então ele diz ali, ó, amassar batatas diretamente exige uma certa força, mas com o auxílio do amassador o nosso esforço é bem menor. Tá? Por que então? Está dizendo ali embaixo, instrumentos como o amassador de batatas facilitam muito o trabalho, pois multiplicam algumas vezes a força que é feita pelas mãos em suas extremidades. Tá? E aí tem outros tipos de exemplos de alavancas, de objetos que usam alavancas. Então, por exemplo, as tesouras de jardim, os alicates, tem no finalzinho ali desse parágrafo. Os alicates de cutícula, os abridores de latas e os abridores de garrafas. Tá? Então, todos esses são instrumentos que utilizam aí a máquina simples chamada alavanca. Aí, na sequência lá da página 22, está falando do plano inclinado. E o plano inclinado a gente utiliza no nosso cotidiano aí o termo rampa. Né? Então, as rampas são os exemplos de planos inclinados. Aqui no livro didático de vocês está mostrando um cadeirante e está mostrando que se acontecer lá de se locomover, desse cadeirante se locomover por uma escada, o que vai acontecer? A escada é um grande obstáculo. Né? Então o esforço, né, a força aplicada lá para poder passar por esse obstáculo é muito maior do que se utilizasse um plano inclinado. Uma rampa. E aí a gente tem duas situações, tá? Que são bem importantes a gente destacar, que estão nesse parágrafo aqui, ó. Uma rampa é uma alternativa de acessibilidade, possibilita que com uma força menor a pessoa consiga superar o desnível, até aí tranquilo. Mas olha as duas situações que são importantes a gente atentar quando fala-se de plano inclinado. A inclinação da rampa não pode ser muito alta, pois ainda seria preciso uma força elevada para realizar o movimento. Por outro lado, com uma inclinação baixa, a força necessária para se deslocar é reduzida. Só que o que acontece? Normalmente, quando a inclinação é baixa, a rampa tem que ser mais longa. Tá? Então, a rampa é mais longa quando a inclinação é baixa. E quando a inclinação é alta, a rampa fica menor, né? Porém o esforço, a força utilizada é maior. Então, está falando ali isso lá na página 23, tá? Então, dependendo lá da inclinação da rampa, isso é um fator de multiplicar a força, tá? Então, assim, a força necessária para subir em uma rampa com uma inclinação pequena pode ser muito menor do que o peso daquele que está sendo movimentado. No entanto, uma inclinação baixa requer uma rampa mais longa, como eu comentei com vocês. E aí, se a gente juntar dois planos inclinados, a gente tem como um formato, né, chamado de cunha. Então, é esse aqui, ó. Então, a gente tem um plano inclinado aqui à direita, outro ali à esquerda, e esse formato de cunha que está sendo representado aqui. Então, a gente tem ali também como exemplo o machado, tá? Então, a faca e o machado tem um formato de cunha, tem os dois planos inclinados. No machado é bem mais visível, né, do que numa faca. Então, o formato de facas e machados, com eles é possível mudar a direção de atuação da força, fazendo ela apontar para os dois lados, aumentando assim a força resultante exercida pela cunha e dividindo ou cortando um objeto com maior facilidade. Tá? Então, os dois planos inclinados formam uma cunha e daí facilitam, por exemplo, cortar um objeto. Aí, no finalzinho da página 23, está falando de acessibilidade, tá? Então, é bem importante. Gostaria que vocês lessem esse parágrafo ali, e daí a gente comenta nas nossas lives, tá bom? E aí, outra máquina simples é a rosca, e a rosca são vários filetes que eles são, digamos, enrolados em torno de um eixo, tá? Então, é como se a gente pegasse lá um papel nesse formato e enrolasse
no lápis ali, ó, e daí vai formar, por exemplo, o parafuso. Então, o parafuso é um exemplo de rosca, né? Que são esses filetes aqui em torno de um eixo. Então, o que acontece ali com essa máquina simples chamada rosca? Então, o plano inclinado envolvido no eixo possibilita que o parafuso se mova quando aplicamos uma força. Só que o que acontece aqui? Vocês conseguem perceber que quando a gente está parafusando alguma situação aí do cotidiano, a gente precisa movimentar mais vezes, né, para parafusar aí, para que o parafuso entre, por exemplo, numa parte pequena da madeira, no caso, ou da parede, tá? Então, a gente aplica uma força lá com certa facilidade, mas tem que fazer várias vezes, né? Então, é o que está explicando aqui nesse parágrafo, tá? A gente tem que dar várias voltas no parafuso para que ele penetre apenas um pouco na superfície. Essa troca é comum nas máquinas simples. Multiplicamos a força, ou seja, é bem mais difícil penetrar na madeira sem essa rosca ali do parafuso, né? Mas em compensação precisamos de um deslocamento bem maior. Então as diversas voltas lá do parafuso são esse deslocamento que é maior, que a gente tem que ficar ali rodando várias vezes até todo o parafuso entrar lá, por exemplo, na madeira ou na parede, enfim, se quer trabalhar, tá? Então, esse é um exemplo de máquina simples chamado rosca. Aí, na sequência, tem a polia. As polias, gente, tem muitas pessoas que chamam de roldanas e elas facilitam demais quando se quer, por exemplo, levantar algum corpo, né? Porque o que ela vai acontecer? Ou ela muda a direção, tá, desse movimento, ou ela vai fazer com que se multiplique a força. Então, você vai precisar aí menos força para movimentar algum corpo que você queira movimentar, tá? E para isso, então, é bem importante que se use a polia móvel, tá? A polia, para vocês terem uma ideia, então, por exemplo, ó, essa polia aqui é uma polia fixa, então ela está fixada lá, por exemplo, no teto, né? E o que você está fazendo aqui você está mudando a direção. Então você quer que o objeto aqui suba, mas aí com a polia você vai fazer força para baixo, para o objeto poder subir. Então facilita o processo. Porém, se você colocar nesse sistema aqui de forças, se você colocar uma polia que é móvel, essa polia aqui embaixo é móvel, ela não está fixada diretamente lá em cima. É uma polia móvel que está direto aqui no corpo que você quer transportar. Então, o que vai acontecer? O peso desse corpo vai ser dividido ao meio, ou seja, você consegue movimentar fazendo menos esforço. Tá? E assim vai, se você colocar duas polias e assim sucessivamente. Tá? Então, polias móveis fazem com que o esforço seja bem menor para se movimentar, para se elevar aí algum móvel, tá? Algum corpo, algum objeto, enfim, vocês já sabem, né, que a gente fala corpo em física para tudo. E aí o que tem de importante também é que a força na alça aqui vai se reduzir à metade, tá? Então pensa lá na força reduzindo a metade para cada polia móvel que você colocar, tá? Então cada polia reduz em metade a força utilizada para movimentar o corpo. Vai ter um exercício falando disso na sequência, então gravem bem essa ideia. E aí, antes de falar desse Organize as Ideias, no finalzinho lá dessa parte, está falando ali, deixa eu voltar aqui, que é lá na página 25, é bem importante isso aqui, ó, gente. As engrenagens e as rodas dentadas são tipos específicos de polias, tá? Então, engrenagem e roda dentada também são chamadas de polias, porque também são muito usadas para transmitir movimentos de uma parte do motor para outras partes
de uma forma mais facilitada, tá bom? Aí agora sim, tem lá falando sobre o arado, que é um instrumento usado para movimentar a terra, né? Como o próprio nome já diz, arar a terra, então aerar, enfim, entrar ar, movimentar a terra para a agricultura, então para poder depois ser feito o plantio. Então no arado tem ali vários exemplos de máquinas simples, ó, tem a roda, a cunha, que é o plano inclinado, né, e a polia. Tá? Então também é bem importante vocês lerem isso aqui para entenderem o funcionamento do arado. Não precisa fazer o cartaz, mas precisa fazer atividades, tá? Tarefinha básica no livro de atividades, páginas 11 até 15. Então, boa semana de estudos aí para vocês, espero que vocês fiquem bem e até a próxima.